Om Amarani Divendaya Soha. 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 Olá, olá. Espero que esteja já a transmissão acontecendo aí. A gente sempre dá um tempinho para ver o pessoal que está entrando, né? Eu até lamento, mas infelizmente parece que o YouTube deu um problema, não está passando, vai transmitir hoje, acho que só pelo Face, mas coisas que acontecem aí, tecnologia, né? A gente já, hoje é a segunda vez que a gente entra fazendo aqui esse ciclo de papos, né, de conversas sobre mantra, né? Da última vez a gente conversou com um professor de sânscrito, né, o Edgar, assim, foi um papo hiper gostoso, porque sânscrito é a grande base, né, para todos os mantras, né,
Então, foi um papo bem esclarecedor, assim, gosto muito do Edgar, além de tudo, também é um amigo, e eu acho que nada melhor do que a gente estar com os amigos aqui, né? E hoje, para a gente dar continuidade a esse papo, a gente vai ter aqui, né, com muita honra, a presença do meu grande amigo, o Dr. José Antônio Curiatti, né? E eu queria falar um pouquinho do Curiatti, mas é complicado, né? Porque, além de tudo, a gente é amigo e, assim, ele tem 1 milhão de títulos e uma vida muito grande dedicada não só à saúde, mas também à meditação, né? Já são 40 anos aí de meditador, e a gente vai bater um papinho, então, sobre mantras. Então, para falar dele mesmo, acho melhor que seja ele. Vou chamar aqui Dr. Curiatti. Boa tarde, meu amigo Wellington. É sempre uma delícia a gente estar junto. Acho que a melhor coisa que tem é bate-papo entre amigos, né? Coisa que a gente já faz sempre. Dessa vez estamos fazendo ao vivo, né? Mas é uma delícia. Eu acho que, para me apresentar, eu acho que tem alguns aspectos, né? Eu acho que o aspecto mais importante é de um buscador espiritual. Busco há 40 anos já, desde 1980, né? E junto com isso também sou médico do Hospital das Clínicas também há 40 anos, eu sou supervisor do serviço de geriatria do Hospital das Clínicas, trabalho no Sírio-Libanês, eu sou coordenador da geriatria do Sírio-Libanês. Então, eu tenho uma vida científica, uma vida acadêmica bem sólida, né? E eu acho que o que é legal é eu conseguir juntar esses dois aspectos, da parte médica, né, e da parte espiritual, e conseguir fazer algumas coisas interessantes. Eu fiz o meu doutorado lá no INCOR e no Hospital das Clínicas. Comecei a fazer em 1999, quando ninguém falava de meditação. Foi sobre meditação em idosos com insuficiência cardíaca. Terminei em 2003, publiquei lá no serviço de geriatria onde eu estou. Eu, há 10 anos, dou aula de meditação para idosos no Centro de Promoção de Envelhecimento Saudável. O Wellington, trabalhamos juntos lá há 4 anos, o Wellington como músico-terapeuta também. Então, na Faculdade de Medicina, eu sou professor responsável, criador da Liga de Meditação e Saúde. No Sírio-Libanês, eu trabalhei um tempo nos cuidados integrativos, coordenei a pós dos integrativos do Sírio. Esse ano eu me desliguei dessa parte de integrativos lá no Sírio-Libanês. Então, tem essa vivência de médica espiritual, quer dizer, unificando esses aspectos, né? Levando para a parte médica um conhecimento de meditação, conhecimento espiritual. Então, assim a gente vai tocando a vida, sempre com grande auxílio do meu amigo Wellington. A gente sempre fez muitas coisas bonitas juntos, né? Então eu tenho muito orgulho, me sinto muito honrado de ter o Wellington como um grande amigo, um parceiro, né? E estamos juntos. É verdade. Até vamos falar um pouquinho disso, né? Porque no papo anterior com o Edgar, eu tinha explicado para o pessoal que assistiu, né, que eu criei os remédios sonoros, né, os que eu trabalho, né, para que eles me auxiliassem com os pacientes. O paciente ia para o consultório, saía de lá num nível super legal, a gente falava, poxa, que gostoso, tal, ia para casa e com o passar dos dias aquilo ia dando de novo uma decaída, até eu brinco, daquele efeito elástico, né? Então, quando você solta o elástico, ele volta de novo. Então, quando ele voltava para a próxima sessão, pronto, né? Toca a gente trabalhar tudo de novo, e assim, às vezes eu achava injusto, queria que aquilo rendesse mais. Então, eu comecei a desenvolver alguns remédios sonoros para que eles me auxiliassem, né? Você sabe disso, mas eu prescrevo, né? Passo, olha,
escute isso daqui 3 vezes por dia, ou 2, ou 1, ou antes de dormir, eu sei lá, cada caso é um caso, né? E é lógico, é uma brincadeira, uma forma lúdica da gente estar mexendo também com o paciente, né? E aí putz, começou a tomar um super corpo. E o meu maior mentor com relação aos meus remédios sonoros é justamente aqui, o Dr. Curiatti, né? E assim, eu me aproveitava não só da experiência que ele tem, né? Mas também da percepção dele, da sensibilidade. Então, eu criava algum remédio sonoro dentro daquele objetivo, né, daquilo que eu estava visando, e aí eu pegava e, poxa, Curiatti, me ajuda aqui, o que você acha desse aqui? Né? E você sempre tinha uma opinião, né, Zé? Não. Sim, sim. Não, isso está muito... Eu lembro Está que teve muito um yin, certo... precisa ser mais yang. Isso, vamos fazer mais yang, né? Muda essa voz, não sei o quê. E assim, com o passar dos anos, a gente foi burilando isso, né? E foi ficando legal, né, Zé? Você sabe, Wellington, talvez você nem lembre, né? Eu me consultei com você durante um bom tempo. Você sabe que você fez para mim, você não vai lembrar, um remédio sonoro para próstata. Você lembra? Que eu ouço até hoje, sabia? E sim, porque funciona muito. Então, ainda sou. Eu uso ele também. Também. Depois de uma idade, você vê que já quase de uso universal, né? Você vê que é bom. É bom. É bom. Então, se você não. Eu acho que, para quem é terapeuta, você tem que ter prescrição do que é para ser feito. A coisa não pode ficar à vontade, ao léu. Tem que ter um diagnóstico, uma proposta terapêutica, uma posologia e um acompanhamento. Né? Exato. Então, e o som, do ponto de vista de atingir o físico, das vibrações que existem, é a mais próxima do físico, é a que mais impacta, né? Você deve ter falado isso muito. Então, sabendo usar, tendo conhecimento e sensibilidade, você cria remédios mesmo muito úteis, né? Para serem associados ao tratamento convencional. E eu falo isso com tranquilidade, porque você vê, primariamente, eu sou um médico tradicional, né? Trabalho em hospitais tradicionais, faço a medicina tradicional e cuido de doente grave de verdade. Então, conheço bem medicina, conheço com profundidade as patologias, né? E sei como associar e quanto isso é útil, né? Então, é esse tipo de coisa. E também não acho que a coisa deve ficar, ouve qualquer coisa, não existe isso. Com o passar do tempo, eu no começo eu gostava de trabalhar muito só com som acústico, né? Então, assim, nada que fosse eletrônico. Então, você sabe, dos instrumentos que eu tenho, que a gente faz muito trabalho acústico mesmo, voz, né? Também acústico, né? Nada de usar aparelhagem. Mas com o passar do tempo, foi aparecendo um monte de técnica nova, né? E aí a gente foi incrementando os remédios sonoros aí com essas novas técnicas, né? Algumas, lembra, efeito binaural. O binaural, né? é uma das coisas mais fantásticas que existem, né? As tuas gravações, pelo menos as últimas que eu vi, são com efeito binaural, e mesmo um Amarani que você estava tocando agora, ele, do ponto de vista, quando você faz binaural, é outro resultado também, né? É outra tecnologia, então teve esse avanço. O que é interessante é que só dá para saber experimentando, né? Só experimentando. E, assim, eu lembro que no começo mesmo, o grande impacto ficava por conta do trabalho que eu faço de acupuntura com os diapasões, né, que é só vibração, né, sem invasivo, né, sem agulha, e a maca, né, que você era um dos meus, Duas vezes fãs.
Essa maca não dá para falar porque as pessoas não vão acreditar, mas se alguém quiser experimentar a transcendência, né, e conhecer a maca do Wellington sem malícia, né? Sem malícia. A maca musical dele, né? Não... Ela tem, para quem não sabe, ela tem 78 cordas de piano, né, que são afinadas em uníssono, então a pessoa deita ali e recebe uma massagem sonora, né, Zé? Sim. Não só isso, né? Bem mais, é outro nível. Aí já leva para um estado de transcendência espiritual também, né? Aí a coisa vai um pouquinho além da massagem, uma coisa única, inédita isso daí. E aí, só que a grande base para os meus remédios sonoros, né, são os mantras mesmo, né? Primeiro porque eu os uso mais, eu gosto de dizer isso de uma forma científica, eu não gosto de estar vinculando muito, né, a nenhuma religião ou a nenhuma, com nada com muito, com ênfase à espiritualidade, mas assim, a princípio, eu gosto dos mantras porque é a forma que eu tenho de fazer a pessoa respirar, né? Então, para cada comprimento do mantra ou os lugares onde se inspira e expira, né, a respiração, você como médico melhor do que eu, sabe que é fundamental para a gente fazer uma alteração nos nossos estados aí, emocionais, até químicos mesmo, né, Zé? Então, o mantra sempre foi a grande base, né? Modula todo o sistema nervoso autônomo, né? Que é o que controla o funcionamento dos órgãos. Controlou a respiração, você controla o sistema nervoso autônomo, equilibra a saúde. A coisa é uma equação relativamente simples até. É simples. E eu acho que nada funciona tão bem, né? E com toda essa simplicidade, né? E olha, temos um avião aqui passando. Aqui em casa agora passa avião, então a gente vai. Momento da rota. Sim, tá rota, aqui perto do aeroporto. Não faz mal. Então. Zé, eu tenho, quando eu criei essa ideia de bater esses papos aqui sobre mantra, a primeira pergunta que eu acho que ia ser bem legal da gente fazer para todo mundo que for passar aqui pelo nosso papo, é essa que eu vou te fazer agora, né? Que eu acho que é uma grande curiosidade. Será que você lembra, né, o primeiro momento que você teve contato com o mantra, aí na sua memória? Né? Olha, quando que você ouviu pela primeira vez, ou qual a sensação? Eu comecei a meditar, Wellington, em 1980. Tá? Eu estava no primeiro ano de residência médica, e aí naquelas condições, um quadro de ansiedade, de insegurança muito grande, né? Então você estava quase até querendo desistir da residência de tamanha ansiedade. E há 40 anos atrás, psicoterapia é coisa de louco, não tinha, né? Então, a coisa não é simples como hoje. Então, um amigo me falou da meditação transcendental, eu fui fazer meditação transcendental com mantra, né? Foi a primeira técnica que eu aprendi e foi salvador para mim, você entendeu? Me equilibrou, me centrou. Foi daí que veio todo o meu interesse. Foi no sentido de resolver uma questão inicial de uma ansiedade sem controle que ia me levar a desistir da residência médica. Então, o contato já foi aí. Então, você percebe que eu já gostei, né? Então, e você, com o passar do tempo, assim, você criou, parece estranha a pergunta, mas é isso mesmo. Você criou algum vínculo, assim, com algum mantra? Quer dizer, tem algum que você fala, putz, esse daqui é para todas as horas, é aquele mantra que... Tem sim, você... Aí, a coisa vai evoluindo ao longo do tempo, né? Ao longo nesses 40 anos, a gente passa muitas escolas, muitas iniciações, né, nessa busca, e praticamente todas as escolas que a gente frequenta têm seus mantras,
e que você usa, aprende e se dá bem. Então, depois da transcendental, que é um mantra seu, uma outra escola também, isso eu vou falar porque você me ajudou e que eu uso muito terapeuticamente, a Ordem Rosa Cruz, ela tem alguns mantras, eles não chamam de mantras, né? Chamam de sons vocálicos, que você usa no sentido de equilíbrio do físico, de sistema nervoso autônomo. E esses sons eu uso terapeuticamente nos cursos que eu dou para idosos, eu uso vários desses mantras, e por incrível que pareça, quem que gravou-os para mim no tom correto? Quem foi? Não sei. Então, meu amigo Wellington. Então, alguns desses que eu uso, tem vários terapeuticamente, posso até falar, né? É até Por favor. interessante saber, porque senão fica coisa muito teórica, né? Então, e saber de onde que vem, porque nem tudo é sânscrito também. E aí funciona muito pela vibração, tanto que eu preciso que você gravasse isso para mim com o tom correto, né? Para poder fazer. Um que a gente usa, você gravou, é o Mazaon. Mazaon, que equilibra o físico, o emocional e o intelectual. Gravou também, com a finalidade que a gente usa, o Ramá. Ramá equilibra o sistema nervoso autônomo, então é fundamental para o equilíbrio de saúde. Outro, que é um dos que eu mais gosto, é o En-Er, que equilibra toda a parte respiratória com a parte física mais terrena também. Tem muito ligado à captação do prana. E uma das coisas que a gente viu com a experiência é um mantra que leva à transcendência também. É um que eu gosto muito. Dessa fase, talvez o meu preferido seja En-Er. E você vê, eu estou falando de coisas que a maioria das pessoas nem conhece. E para aliviar dor, aliviar sintoma, aliviar sofrimento, o queimar, né, que você também gravou para mim. O queimar vem dos mesmo, desculpe interromper, mas eu mesmo fui conhecer todos esses mantras por você, né? Porque era a tua experiência, né, com Rosa Cruz que abriu para mim essa porta aí de poder também conhecê-los, né? Mas desculpa, te interrompi Sim, mas é isso queimar. mesmo, né? E a gente utilizou muito em cursos para ajudar as pessoas a aliviarem sintomas, equilíbrio e alivia sintomas. Porque senão a gente vai achar que tudo é sânscrito, né? O fato é que cada escola de conhecimento tem o seu arsenal de sons, né? Outro que eu gosto muito, que talvez seja o meu preferido, que você sabe, você já experimentou, é um que eu aprendi com a mestra Sofia Montiano, Instituto Solares, é um mantra de vida, de regeneração, que é o Om Maum Zoé Rum. Lembra? Esse daí você também gravou. É um de cura muito importante. Você sabe do que ele é capaz de... Nossa, experimentei na pele esse, né? Esse você sabe. Né? Então, só que você tem que saber usar. É outra coisa também, né? Papagaio não medita e nem faz mantra. Né? E um que você tocou agora também, estava tocando aí, não sei se as pessoas ouviram, nós até demos uma live, um workshop de 3 aulas, você participou também junto com a Daniela e Cristine, o Om Amarani Divantai Soha, que é o mantra tibetano da longevidade, e que você fez uma gravação, depois de muito tempo, acertou no ponto, que do ponto de vista sonoro, a gente pode até chamar de uma espécie de panaceia, né? Então, esse é um dos... E que você também, generosamente, disponibiliza gratuitamente para as pessoas, né? Se a pessoa entra no teu site, pede, e obviamente também não adianta pegar por pegar, tem que saber usar, tem que ter uma indicação, mas saber que então tem todo um arsenal de remédios sonoros muito impactantes de diversas tradições também, né? Dentro do hinduísmo tem o Gayatri, né? Dentro de outra escola que eu estou ligado, que é o Akram, você também tem o Trimantra também, que é um mantra que remove obstáculos, e assim vai. Né? Então, o que isso significa? Que hoje, tanto na prática espiritual quanto na prática clínica, os sons
mantras ou remédios sonoros têm um papel muito importante, né? Uhum. Só que não dá para fazer sozinho, tem que ter ajuda, né? Não é... É uma orientação, né, na verdade. Mas vou te dizer que isso daí me ajuda muito no meu trabalho, porque é o que eu falo, a pessoa sai da consulta, mas, poxa, e em casa, né? Você, como médico, você prescreve e ele vai tomar um remedinho, volta de novo na consulta, vê como é que tá, né? Acerta a dosagem, aquela história toda. Eu comecei a fazer essa prática, então, com os remédios sonoros, e já são 15 anos, né? Bacana que tem Bacana, né? funcionado, E né? funciona muito, né? Né? Então, até duas coisas que você me fez agora lembrar aqui, né? Uma foi essa, que eu passei numa viagem, estava na Itália, lembra? Tive Sim, uma complicação, né? E assim, não esperava, estava tudo bem, mas de repente passei bem mal, acabei ficando acho que uns 20 dias internado lá acho que foi em Verona, e, putz, médico querendo operar, eu já aflito, meu Deus, né? que tinha uma Você, aliás, indicação ficou muito bravo, né? muito, Porque muito. o médico, não, precisa operar. Aí eu falei para vocês, não vou operar, não. E, ai, não. Mas a prática com... Eu não recomendo fazer isso que eu fiz, é Foi porque a minha errado. experiência me permitia, né? Também, mas assim, o que me salvou daqueles dias foi justamente um dos remédios, né? E foi muito legal que onde eu estava internado, estavam todos com o mesmo problema, né? Eu estava com um Você furinho ali conseguiu no divertículo. perfurar um divertículo com peritonite. É que eu não sabia, eu só fiquei sabendo que tinha essa gravidade quando você me trouxe os exames. Eu não acreditei. É só coisa de louco que você fez. E você vê que eu Mas o fico bravo até interessante, hoje. Com... não, É até que hoje, foi e ó até... que já tem uns 10 anos isso, sei lá. Sim, Mas o gozado é que, assim, onde eu estava, o quarto que eu estava, um hospital maravilhoso lá em Verona, assim, fantástico mesmo, primeiro mundo. E até eu estranhei. E no quarto que eu estava, era um quarto compartilhado, tinha mais 4 pessoas, os 4 com diverticulite, né? E, é lógico, a minha era a mais grave. Todo mundo passando hiper mal, com muita febre, e dosagem de remédio, eles jogando sempre no máximo ali para a pessoa não ter nenhum sofrimento, tal, o mínimo sofrimento possível. E, cara, eu fui sem nada, nem febre eu fiz, né? Dali a uns dias eu já estava caminhando dentro do hospital, os médicos nem acreditavam, e foi muito legal, porque acabaram me pedindo para passar, porque eles me viam fazendo o mantra deitadinho ali na cama, né? E eles falaram assim, pô, é isso que tem te ajudado? Eu falei, é. Então, pô, você não quer passar para os outros pacientes? No final, teve um médico ainda que acabou tendo contato comigo por um período por conta desse remédio sonoro. Você vê que a coisa você vê, funcionava, né? né? Mas do ponto de não é recomendado, porque você Não, não. teve uma pneumoperitônio com perfuração de colo e se Nossa recusou a Senhora. operar. Só um psicopata faz isso, se recusa. Eu falo assim porque que a gente é amigo, só com amigo que você fica bravo desse jeito, né? Mas deu certo, né? Deu, Então, né? E o não que foi sofri interessante, absolutamente que foi nada. interessante que até os outros pacientes também. Mas aí Todo mundo também começou a usar. mas aí também, né, Wellington, não é só o som, né? É a consciência com que aquilo é feito. Às Uhum. vezes as A pessoas esquecem a intenção. intenção, né? E você vê que quando você cria os remédios para mim, uma das coisas que eu olho também é se a intenção está correta, né? Então, não é só o tom correto, porque se for o tom correto, um computador põe. Eu não preciso da tua ajuda, né? Põe. Mas não é só o tom correto, a nota correta. É a intenção correta que ele deve vincular também, né? Isso é Uhum. outra coisa. Então, por isso que não dá. Novamente, eu vou repetir pela segunda vez hoje, né? Papagaio não faz mantra e nem medita, né? Então, não é a repetição ficar, não. E também o som que a pessoa ouve, talvez
quem não tem uma sensibilidade especial, ou não esteja acostumado a trabalhar com isso, talvez valha a pena até você comentar, né? O que a gente discute muito nesse trabalho com os sons, com os mantras, é a intenção que você põe quando você emite ou criar esse remédio sonoro. Você não quer comentar isso? Então, essa até é uma coisa, às vezes, eu evito falar muito nisso, porque assim, Mas já quem está primeiro, batendo papo aqui é só nós dois. vale a pena, vai. Não, a intenção é fundamental, né? É assim, com o que você se conecta, né? E como que você vibra, para você poder passar também essa mesma vibração para aquilo que você está executando, né? Por quê? Porque quem vai ouvir percebe isso. Então, eu lembro que um dos meus mestres lá da medicina chinesa, né? Ele falava assim, olha, instrumento é acústico. E se for para falar a verdade, instrumento para usar assim na prática do dia a dia é o violão, né? E acho que ele puxava a sardinha porque ele tocava violão, mas não era só isso não. É que ele falou assim, o violão, quando você senta com um violão assim, né? O violão, ele coloca a caixa de ressonância dele encostada com a sua caixa de ressonância. Então, quer dizer, você vai estar transmitindo, né, vai ressoar junto com o violão, né, tanto a voz, as tuas sensações. Então, ele acreditava que o violão, eu vou usar esse termo, mas acho que é o melhor, impregnava mesmo com a sua vibração, né? Então, quando você tocava, isso era passado. Mas, lógico, a voz, para mim, sem dúvida, é o instrumento que mais transmite, né, carrega a sua intenção. Então, aí também mais uma importância do mantra, né? Porque o mantra você não precisa de um instrumento para estar executando, mas você precisa estar embebido, né, nessa vibração e com a tua intenção sendo trabalhada para que você consiga atingir também um bom resultado. Por isso até as repetições, né? Quanto mais você repete, mais você se foca, mais você consegue estar vibrando aquilo que você está dizendo ali, né? Certo? Certíssimo, né? Então, e até a segunda coisa que eu tinha lembrado de voz é que quando você me apresentou o trabalho Rosa Cruz, né? Eu lembro que tinha um disco inteiro que era feito com o canto sendo executado dentro Da Câmara do Rei. da Câmara do Rei, né? Só que eu não podia usar porque isso tem direito autoral e não é ético, né? Lógico. Mas você sabe que quando eu fui para lá, eu entrei dentro da câmera, estava eu e a Marbel, né, minha esposa, e aí tinha pouca gente naquele momento dentro da Câmara do Rei, e eu fiquei esperando ela, vamos já, eu olhei tudo, falei, não, pera um pouquinho e tal, porque eu queria fazer o quê? A hora que as pessoas saíram, até, se não me engano, um grupo de alemães, assim, eles saíram, fiquei eu e ela lá dentro, por alguns momentos, e eu quis ficar entoando, eu quis ver como que aquilo reverberava, né? E qual foi a impressão, a sensação? Ixi, essa daí acho que eu não quero tornar pública, não, que vão falar que eu enlouqueci. Mas, assim, impressionante. Fiz também um overtone lá dentro, né? Foi uma coisa muito legal. Aí, depois, com o passar do tempo, descobri que existe um software que você consegue reproduzir nele o mesmo efeito de dentro da sala do rei. Então, é legal, né? O mesmo eco. Então, você grava qualquer coisa, passa por esse software e ele reverbera dando aquela mesma sensação, mas é lógico, né? Não é o original, o real. Né? Zé, me fala mais um pouquinho. Eu sei que, poxa, 40 anos aí de meditador. Aliás, deixa eu comentar uma coisa aqui. Estou vendo Carlão, Nelson, o Alexandre, querido, né? A Elô,
a Miriam, deve ter mais. Infelizmente, algumas pessoas que tinham se programado para entrar pelo YouTube não conseguiram, porque a porcaria do recurso que eu estava usando aqui não deu muito certo. Mas, ó, estou vendo a Nádia também, né? Então, poxa, é gostoso a gente ver que esse povo todo que está aqui, né, também, assim como nós, são buscadores, né, e que também tem uma prática intensa aí com relação a cada um com a sua, alguns com as mesmas que a gente, mas Sim, as suas gente que práticas, conhece né? muito também, né? Não é? Que podiam estar todos aqui falando, né? Não, isso, quem sabe, né? O meu projeto para esse ciclo de papos aqui, por enquanto está em 9, né? São 9 papos. Mas, assim, tem mais 3 aí já aguardando, é capaz que vai para 12. Se continuar desse jeito, a gente vai chamando todo mundo e a gente vai fazer isso daí virar, né, uma série mesmo. Mas, Zé, fala para mim, hoje em dia, né, assim, você tem alguma prática com algum mantra diário, algum que diariamente você usa? Não. Tenho sim, tenho. Veja, é muito complicado a gente achar que existe só uma forma de fazer, né? Existem Uhum. várias formas, vários caminhos, isso tem que ser respeitado, né? Então a Sem nossa prática dúvida. não é melhor do que a de ninguém, mas sim todas as minhas práticas, todas envolvem mantras, tá? Tanto Uhum. tem uma rotina diária, de manhã, antes de deitar, e todas elas com mantras, tá? Olha, você sabe que isso eu vou Não falar porque exclusivamente, né? Mas sempre tem a parte da concentração, da respiração, do mantra, da introspecção. Então tem, mas uhum. é diário, sim. Então, você sabe, eu tento, né, também assim ser bem fiel àquilo que às minhas práticas, né? Mas é engraçado que eu não conheço ninguém, né, que seja tão fiel quanto você e a Marbel, porque é Olha, inacreditável. é, Vocês têm não um, falhamos nunca. não, é inacreditável, assim, se ela não conseguir fazer as práticas todas que ela faz durante o dia, ela nem dormir, ela dorme, ela fala, não, enquanto eu não fizer, tal, então, e ela é muito rigorosa, e eu sei que você é exatamente assim também, né, Zé? Sim, Que, sim. Eu acho que a vida é assim, né? Tem necessidade de ter uma perseverança, né? Óbvio, de uma forma de bom senso, lúdica, prazerosa, mas se você não tiver um método, um ritmo, uma prática, a gente não vai a lugar nenhum em qualquer aspecto da vida, né? Inclusive a parte espiritual também. E esses aspectos de mantras, de meditação, a gente só consegue essa percepção que a gente tem para poder partilhar como é que está a intenção, o som, se está pegando ou não, é por causa da prática, né? Se você uhum, E à medida que a gente pratica, aquilo vai se tornando mais vivo, mais profundo, mais real. Então, a percepção nossa acaba sendo diferente de uma percepção mais, mais simplesinha, né? Você consegue entrar dentro da essência de cada coisa. Por isso que uhum, dá para fazer trabalho bacana, no sentido de, olha, está faltando isso aqui, mesmo, por exemplo, sem entender muita coisa de música, ou não saber nem emitir direito, mas você uhum, tem a percepção de onde que aquilo está atuando, de como está funcionando, né? uhum. Eu acho que É, sem ter uma prática regular não se consegue. não. E isso que você falou agora também no finalzinho é interessante porque eu também cheguei a discutir isso com o Edgar, né, no papo anterior, porque assim, mesmo um musicoterapeuta, né, como eu, a gente não tem assim uma obrigação de ser um instrumentista ou de ter grande conhecimento musical, né? A gente pode existem ferramentas
que fazem o trabalho fluir, né, sem essa grande necessidade. Lógico, né, que ajuda bastante quando a gente tem um maior conhecimento, ou então, como eu que toco alguns instrumentos, então E você, tem uma além voz da... privilegiada também, né? Ah, obrigado. Então, além de fazer, né, além de ser assim bem versátil, lógico, existe sonoridades adequadas também para cada situação, né, timbres, né, ou, quer dizer, são tantos os recursos, mas quanto mais você tiver à mão, melhor. E para entoar um mantra, né, eu perguntei para o Edgar, olha, existe você conhece, né, alguma frequência que seja mais apropriada, né? Alguns dizem que o Om em Dó, por exemplo, é o que faz a maior conexão, já ouvi falar bastante isso, né? Mas, assim, na verdade, não existe, quer dizer, hoje a gente entra no YouTube, no Google, a gente vê assim informações que você fala, nossa, a informação é fantástica, mas não existe nenhum respaldo ali, né? Não existe nada por trás que garanta que aquilo ali realmente é verdadeiro, né? Tá muito comum isso. Mas assim, eu mesmo nunca achei nada, né, garantindo que ou um mantra tenha acentuado em determinada nota e que isso seja comprovado, ou que os centros de energia, os chakras, também tem, cada um tem uma nota, é que as pessoas Isso vão daí tentando empiricamente, é uma coisa né? interessante, Wellington, porque se a gente for ver de estudos científicos publicados, né, Uhum, em relação a mantras, tem muito pouco estudo, tem alguns uhum, estudos sobre o Om, mostrando que uhum, efetivamente tem um impacto sobre o sistema límbico, acalmando, relaxando, tendo efeito anti-inflamatório, desativando a amígdala, mas essa parte de estudos em pessoas não tem. Então, a gente depende de duas coisas: do conhecimento tradicional, uhum, isso é uma coisa, né? Então, seja parte de uma base que tem o conhecimento que já vem há muito tempo, e segundo, da sensibilidade de quem está compondo também e de quem está recebendo para saber a adequação, né? Porque uhum, aí, nesse sentido, não dá para falar que hoje tem uma vasta experiência científica sobre os efeitos uhum, fisiológicos. Ainda não tem. Né? Então, por isso que a uhum. gente depende desse trabalho conjunto de pessoas que têm sensibilidade para poder trocar experiência para ver a adequação, né? Isso. Eu acho isso realmente básico, né? A gente precisa realmente se unir para poder trazer o máximo de informação mais precisa, né? E desenvolver melhor ainda. Eu mesmo acabei desenvolvendo um jeito aqui onde eu começo a usar melhor, né, as frequências para cada ocasião e para cada objetivo, né? Porque algumas, inclusive, carregam a intenção com maior facilidade do que outras, algumas frequências, né? Então, Qual isso frequência tudo que é bem... carrega com mais facilidade as intenções? Uma Então, intenção construtiva, tá? tem uma coisa assim... É meio arriscado eu ficar falando essas coisas, porque eu ainda estou comprovando, né? Mas, assim, por exemplo, o Lá, ele é ótimo, né? O Lá, ele é ótimo. Por quê? O Lá é a nota que a gente escuta com muita facilidade. Você sabe que, com o passar dos anos, a gente vai perdendo os extremos da nossa audição, né? Então, eu vou perdendo grave, vou perdendo muito agudo, e a gente vai ouvindo num espectro mais achatado, assim, dificulta para a gente ouvir. Você vê que um idoso, né, que realmente acaba desenvolvendo algum problema auditivo,
ele vai, lá na frente, ele vai começar a perder, né, ele já não consegue discernir muito nem distância do emissor que ele está, o emissor sonoro, ou então, quando tem muita gente falando, ele perde, porque aquilo dá uma embolada, ele não sabe se é uma pessoa só que está falando, ou se são várias, mas o lá, ele tem essa característica, né, de ele ser ouvido com bastante clareza. Então, eu lembro que, na nossa época, quando a gente pegava um telefone, né, do gancho, né, daqueles telefones fixos, né, e punha no ouvido, ele dava linha, aquilo era um lá. Por quê? Porque o lá o ser humano escuta com facilidade. Então, ótimo. Então, o lá é facilmente ouvido, vamos dizer assim. Quando um músico vai afinar um instrumento, a gente tem o hábito de afinar pelo lá, né? O lá ganhou essa importância, inclusive. Eu acredito que mesmo por conta da clareza, né? Então, se eu for falar de uma forma bem básica, né, o lá é sempre uma boa alternativa, né? É lógico, para cada objetivo seu, você consegue adequar melhor uma frequência, mas se você não tem uma frequência precisa para aquilo que você quer fazer naquele momento, não tem conhecimento para isso, o lá resolve. Ajuda bastante. E aí ele se embebeda aí com as nossas intenções e vibrações e sai espalhando para aqueles que estão ouvindo, né? É legal. Olha, acho que era isso, Zé. Eu estou realmente feliz da gente estar batendo esse papo. É lógico, uma coisa bem descontraída, que eu acho que é realmente o objetivo dessa nossa conversa, né? Você está lá ainda, né, na USP, na Liga, não é isso? Quer falar um pouco mais? Sim, tanto que você participou agora recentemente, né, deu 3 aulas de musicoterapia, as aulas foram um sucesso, né? Então a Liga tem alguns anos já, e o objetivo é, de uma forma plural, não sectária, apresentar não só para os alunos da faculdade, como a gente abriu um pouquinho mais, as diversas linhas técnicas e visões das práticas de meditação e técnicas mente-corpo. Temos reuniões todas as terças-feiras, às 7 horas. Essa semana tá essas 2, 3 por causa do Setembro Rosa, prevenção de suicídio, né? Teve 2 ou 3 aulas já de Kundalini Yoga nessa área também. Então, é uma coisa plural e aberta que dá muito orgulho também, né? Foi com o Rodrigo? Não foi o Rodrigo normalmente é quem está. Dessa vez não, foi um outro colega dele que deu essas 3 aulas, também não conhecia pessoalmente. Então, o que a gente vê é que está tendo uma disseminação muito grande esse conhecimento com uma utilidade em todos os níveis, né? Então, e a Kundalini Yoga, né? também usa muitos mantras também, né? Muitos bons, e você gosta de alguns também, né? E usa também. Eu gosto. Uso. Né? Então, e queria até fazer aqui, na verdade, tocar num assunto. Eu tenho visto que hoje, por conta desse momento que a gente está vivendo, né, eu tenho contato com alguns médicos, né, também, mas pediatra, né, no outro extremo da faixa etária. E eu estou muito triste de ver que parece que muita criança, por conta desse momento, está entrando na famosa síndrome do pânico, né? Então parece que está lotando aí os atendimentos. Adulto também, idoso também. Adulto, sem dúvida, o isolamento mas o louco é tudo. criança, né? Que você fala, puxa vida, criança com pânico, né? Aumentar desse jeito. Lógico, o momento é realmente de medo, né? Não tem outra,
porque de uma forma ou de outra todo mundo acaba ficando com medo desse momento. A gente não entende de fato o que está acontecendo. Não, né? não entendo. Mas fiquei surpreso de ver isso, né? As crianças e tal. E o bacana é que eu acredito que por conta do mantra ter também esse aspecto mais lúdico, né, também está podendo ajudar bastante aí, né, as crianças, e que não era uma coisa que eu mesmo pensava em fazer até pouco tempo Você atrás. está trabalhando, né? com as crianças com... Então, eu não. Né, eu prefiro, na verdade, trabalhar com os pais das crianças. E aí a gente trabalha o pai e depois a gente faz com que o pai consiga também trabalhar os filhos nesses casos, né? Porque é uma questão minha mesmo de preferir trabalhar dessa forma, né? É só uma opção mesmo. Mas eu quis falar desse dado que eu fiquei chocado de ver criança, né? Você fala, caramba. Lógico, né? Nós e já estamos aí classificados já como os idosos também, aqueles outros que são maduros, mas que ainda não chegaram, outros que ainda estão longe, mas o pânico tem pego todo mundo, né? Mas criança me chocou bastante, por isso que eu quis Isso eu não sabia, porque como não é minha área de atuação, né, então não sei muito, não, mas é uma pena. É uma pena. Bom, querido, quer deixar uma mensagem final, alguma coisa, algo que nós não tenhamos não sei, acho que a dito? mensagem final é o prazer de estar batendo papo com amigos, né? Com amigo, acho que é um assunto interessante, e começar, partilhar de vivências aí, né? Eu acho que é o que tá tendo uma troca de vivências, de experiências. Eu acho que uma das vantagens de você envelhecer é que você acaba tendo uma bagagem, se você soube levar a tua vida de forma construtiva, que você tem muita coisa boa que você pode partilhar com as pessoas, né? E uma das coisas boas que a gente pode partilhar é esse conhecimento espiritual, de meditação, de mantras. Então é sempre uma delícia bater papo com um amigo, com um irmão espiritual, com parceiro, né? Então, eu acho que a gente lembra que fez bastante coisa boa junto, né? E temos bastante ainda para fazer, né? E continuaremos. Isso, é isso Legal. mesmo. Então tá bom, então eu queria te agradecer de verdade, de coração, porque o dia que eu te falei, olha, quero fazer um papo, eu não precisei nem te convidar, você falou, claro, né, já foi assim, subentendido. Com meu amigo Wellington, tudo está topado antecipadamente. E isso foi assim, realmente um prazerzão. Muito obrigado, né? Espero que quem esteja assistindo aí do outro lado, estou vendo até minha filha lá também, a Marília, a Toninha, tem um monte de gente ali. Eu queria agradecer a vocês, né? E todos aqueles que vão assistir depois, porque isso vai ficar no YouTube e no Face. E o Nelson aqui está agradecendo a nós dois, está desejando um bom domingo, e é o mesmo que eu desejo a todos, tá? Bastante força, né? Bastante das melhores energias que a gente pode passar um para o outro, e que a gente continue aí mantendo essa relação de carinho, de amor e de fraternidade, todos uns pelos outros, tá bom? Obrigado, José, obrigado do coração. Feliz de estar com você, Wellington. Um grande abraço, meu amigo, e a todos que assistiram a gente. Um abraço, até mais. Obrigadão. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Zé, até. Obrigado. Tchau a todos, obrigado, viu?